Os seus alunos, geralmente, qual é a faixa etária? Qual foi o aluno mais jovem que você teve? O aluno mais velho? Qual o perfil das pessoas que se interessam por escrever? Todos os perfis? Como é que é? Ela é a moça das curiosidades, né? Olha, é muito louco dizer, assim, eu só esse curso só eu não fiz ainda, pelo menos com criança, né? Porque eu acho que criança é uma outra. Então, sempre com adolescente a partir de 14 anos, né? Eu estou, por exemplo, agora, para ter bolsa na escola do meu filho, eu escrevo a peça do 9º ano, e a gente vai fazendo um pouco junto, né? Depois eles pegarem uma peça pronta, o curso de teatro, normalmente é isso que as escolas fazem, né? Pega uma peça pronta, bailei na curva, tem bastante gente. Uhum. A Camino, que é a escola do meu filho, ela fez isso comigo, né, para eu fazer bolsa, eu fiz essa proposta, e a gente tá, então, trabalha um ano inteiro, uma peça que tem a ver com eles, eu vou criando. Então, são os alunos mais jovens que eu já tive, né, no ano, então 14, né, 13, 14, daí para frente. Mas mais velho, assim, também é muito louco, porque tem muitos alunos mais velhos, né? Tanto é que eu fui fazer mestrado, porque eu ia dar aula e tinha gente assim de idade para ser quase meu avô. Eu falava, gente, o que eu tenho para ensinar para essas pessoas? Eu ficava desesperada. Uhum. E aí eu fui fazer mestrado. Então, acho que uma coisa bacana é o quanto quando você dá aula te leva a estudar e o quanto você estudar te leva a dar aula. Então, é uma retroalimentação, não dá para parar. Agora estou no pós-doutorado. Agora, eu acho muito legal, já dei aula em muita ONG na periferia, não só aqui de São Paulo, como, por exemplo, lá em Portugal, fui para uns lugares que tem em volta de Lisboa, que são conjuntos habitacionais, tem muita gente, muito imigrante, então também fui para lugares assim, e o mais bacana, eu acho que essa é a grande curiosidade, Amanda, é que as pessoas, elas começam a escrever de modos muito parecidos. Sempre Ah, uma é? questão bem melodramática. Os textos iniciais pode ser uma pessoa que está no doutorado, na USP, tem 70 anos, sabe assim, é engenheiro, pode ser uma criança de um projeto social na Zona Leste, em São Paulo ou em Portugal. Isso é muito legal também de ver como essa questão do melodrama, como essa estrutura dramática é parecida. Assim. Então, a grande Talvez pela curiosidade é influência das novelas? as novelas é que influencia, as novelas é que são influenciadas pelo melodrama, né? O melodrama é nosso Aham. gênero coração, na verdade, assim, né? Eu sei que o pessoal Uhum. do teatro meio, né, torce o nariz para isso, mas é onde são os melodramas circenses que vieram do Uhum. circo, tem a ver um pouco com a comédia dell'arte, com as coisas que eram trazidas Uhum. da Europa, e tem a ver também com a nossa com o nosso povo autóctone aqui, né, os povos originários, com essa questão de contar história, né, questão da nossa tradição oral, depois os povos que vieram, africanos, tem uma tradição oral muito grande, uma oralidade, uma questão de contar história, e junto com esse melodrama, foi dando um pouco essa cara aí, nossa, e acho que Portugal tem isso que você falou, eles amam, né, novelas brasileiras. Hoje tem uma questão complexa lá, por conta desse monte de brasileiro que acabou indo para lá e tal. A situação não está tão fácil, mas quando eu ia há mais tempo, eles recebiam assim com muito amor, por causa das novelas. Eles entendiam muito Uhum. mais o que a gente falava do que a gente eles. E as novelas eram algo assim que levaram muito a gente para lá, o jeito de falar, as gírias. Mas a sua aula é voltada para a escrita do teatro, para a dramaturgia? Ou para a Da escrita de romances? Não, para a dramaturgia. Os seus alunos, geralmente, eles já têm um contato com textos teatrais, com diversas estéticas, ou não? Tem de tudo, aí tem de tudo, né? Desde gente que já Uhum. escreve, está querendo, enfim, se reciclar, ou nunca fez um curso, porque dramaturgia é uma coisa muito louca, né? Eu brinco, mas é verdade que na parte de letras não ficam, não falam muito de dramaturgia porque acham que é teatro, e no teatro não se fala muito de dramaturgia porque falam que é literatura. E aí a dramaturgia fica num limbo, e a gente fica sem uma Uhum. tradição de leitura de texto. Porque tradição de autores e autoras boas a gente tem muito. Uhum. A gente não fala, mas a gente tem. E principalmente tradição de contar história, né, Amanda? A gente é um povo de tradição oral, né, assim. Uhum. Então, a gente tem muito isso. E os alunos depende, tem gente de tudo que é jeito, assim. Desde quem nunca escreveu um texto, leu pouco, chato, nem leu, até gente que já escreve faz tempo e está um pouco voltando para, enfim.
para se reciclar e tal. Então,